Quando a gente fala de previdência, muitos questionam, muitos perguntam, é uma situação que a gente tem sempre que esclarecer. Os 5% que o microempreendedor individual paga, a gente vai frisar isso muitas vezes na nossa palestra, e vocês vão ver o Sebrae falar muito disso. Os 5% que ele recolhe são para a cobertura dos seus benefícios previdenciários. Auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Vale lembrar que parte desses benefícios, o salário-maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade, são benefícios para o cidadão. O auxílio-reclusão e a pensão por morte são benefícios para a família. Então, a carência é diferenciada. E vejam bem, prestem muita atenção no que eu estou falando. Há carências. Não é o simples fato de chegar no portal do empreendedor e se formalizar em poucos minutos que dá direito automático a usufruir dos benefícios previdenciários. Há carências a serem cumpridas. Quais são essas carências? Para uma empreendedora ter direito ao salário-maternidade, tem que haver 10 contribuições mensais. Para que um empreendedor ou empreendedora tenha direito ao auxílio-doença, que inclui aí os acidentes de trabalho, quebrei uma perna, quebrei um braço, isso está embutido no auxílio-doença. São 12 contribuições mensais. A aposentadoria por invalidez, essa quase todo mundo conhece, né? Eu tenho algum problema, algum acidente, algum problema, alguma doença que vai me impedir de trabalhar. Eu preciso ter contribuído por 12 meses, com 12 contribuições mensais. A aposentadoria por idade. É muito bom frisar, não é o simples fato de ser MEI que vai fazer com que semana que vem, ano que vem, eu possa me aposentar. Há regras para isso, é preciso constituir um fundo, isso é feito com os pagamentos mensais, então é necessário que, em sendo homem, se chegue aos 65 anos, e em sendo mulher, se chegue aos 60 anos e tenha havido a contribuição por 15 anos. 5% do salário mínimo por 15 anos. Depois nós vamos dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Já a pensão por morte, que a família recebe um salário mínimo a partir do falecimento do empreendedor, não há carência. E já no auxílio-reclusão, se por algum motivo houver a prisão desse MEI, desse empreendedor que se formalizou como MEI, a família também recebe um salário mínimo, não há carência. Quando eu digo não há carência, é necessário que seja feito um pagamento, mas não há necessidade de se fazer, é necessário que tenha feito o primeiro pagamento, para o auxílio-reclusão e para a pensão por morte. E aí, voltando um pouco nesse pagamento, todo benefício do microempreendedor individual é com base no salário mínimo vigente. E se houver necessidade, se o MEI, se o microempreendedor quiser ter benefícios em valores maiores, ele pode fazer os recolhimentos em separado, também de valores maiores. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas vamos lembrar, o pagamento é feito por carnê, que é emitido no próprio portal do empreendedor. A partir do momento que eu faço a formalização, naquele ato eu já emito o carnê até o final do ano. E depois, em todo início de ano, eu volto ao portal do empreendedor e emito o carnê do ano inteiro. São valores fixos. 5% do salário mínimo, mais R$ 5,00 a título de imposto sobre serviços, se eu for um prestador de serviço, e R$ 1,00 a título de ICMS, se eu for um comerciante ou tiver uma pequena produção industrial. Os outros tributos, aquilo que eu falei antes, a isenção tributária e redução tributária, ela é enorme. Eu estou isento de PIS, eu estou isento de COFINS, eu estou isento de imposto de renda, eu estou isento de contribuição social sobre o lucro, eu estou isento do salário e educação, eu estou isento do IPI, eu estou isento da contribuição sindical e da contribuição para o sistema S. Então são várias isenções a partir da inscrição como MEI, como microempreendedor individual. Outra coisa importante, quando se fala em aposentadoria, se fala em direitos, em benefícios previdenciários, muita gente pergunta: e se eu quiser um benefício de 2 salários mínimos, já que o MEI incorpora benefícios de 1 salário mínimo? Então, tudo que a gente falar aqui no decorrer dessa palestra é sempre em cima de 1 salário mínimo. O valor da contribuição, 5% de 1 salário mínimo. O valor dos benefícios, em cima de 1 salário mínimo. As contribuições mensais, o que eu me referi agora há pouco, 1 salário mínimo. O auxílio-reclusão, 1 salário mínimo, a pensão por morte, 1 salário mínimo, a aposentadoria, 1 salário mínimo. E se eu quiser receber mais do que 1 salário mínimo? Basta recolher as diferenças
Mas aí é necessário cumprir uma burocracia em separado, recolher uma guia, que se chama Guia de Informações ao FGTS e Previdência Social, a GFIP. Você recolhe os 15% de diferença que um cidadão comum deveria recolher. Eu lembro que, como eu falei desde o início, a política de inclusão previdenciária para o MEI ela é muito forte. Então, um cidadão comum, um empreendedor comum, recolhe 20% de um salário mínimo, o MEI recolhe 5% de um salário mínimo. Se, nesse caso, o interessado quiser recolher, ter benefícios em cima de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, é necessário que ele recolha os 15% de diferença sobre o primeiro salário mínimo, mais os 20% sobre o segundo salário mínimo. Isso com uma guia em separado, além da guia mensal do microempreendedor individual. Caso haja necessidade da baixa, é bom a gente sempre lembrar disso, né? Deixei de ser microempreendedor individual, eu quero continuar recolhendo para que eu continue tendo a contagem de tempo para a minha aposentadoria, né? É possível, você vai recolher apenas o valor previdenciário por meio da guia que eu já mencionei agora há pouco, a GFIP. Recolhe-se esse valor, deixa de recolher os R$ 5 a título de ISS e R$ 1 a título de ICMS. É necessário que se dê baixa, nós vamos falar disso ao final. Como é que eu dou baixa no meu microempreendedor individual? É necessário que se dê baixa, mas é possível fazer a contribuição em separado.